Bem-vindos ao canal Diário Bíblico, onde mergulhamos nos ensinamentos e narrativas eternas das Sagradas Escrituras. No episódio de hoje, exploramos um tema profundo: 7 pecados que Deus odeia na vida de um cristão. O livro de Provérbios nos fornece percepções valiosas, guiando-nos no caminho da retidão e destacando as atitudes que devemos evitar para manter um relacionamento próximo com nosso Criador. Junte-se a nós enquanto desvendamos a sabedoria do rei Salomão e refletimos sobre como esses ensinamentos ressoam em nossas vidas hoje. Este vídeo não é recomendado para aqueles que se consideram perfeitos e não querem mudar suas vidas. O livro de Provérbios fornece uma série de instruções e alertas que definem de forma clara e objetiva o que Deus espera de cada um de nós. À medida que o autor nos guia no caminho que devemos seguir, ele também aponta as atitudes que devemos evitar e os pecados que Deus detesta em nossas práticas. É precisamente isso que acontece no capítulo 6. Observe o que está escrito. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que lhe são detestáveis: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a falsa testemunha que espalha mentiras e aquele que semeia a discórdia entre irmãos. Nestes versículos, o rei Salomão revela 7 pecados que o Senhor detesta e que devemos eliminar de nossas vidas se quisermos ter um relacionamento íntimo com Ele. Portanto, vou mostrar que nenhum de nós está livre de cometer alguns desses erros. Primeiro pecado: olhos altivos. Ter olhos altivos significa ser orgulhoso, pensar que você é melhor que os outros por qualquer motivo. É um pecado tão perigoso que a Bíblia diz que leva à destruição e à queda. Provérbios 16:18. É preocupante ver tantos crentes que só porque frequentam a igreja e conhecem a palavra de Deus, pensam que podem apontar o dedo e condenar. Assim como as figuras religiosas na época de Jesus Cristo, que uma vez contou uma parábola onde um fariseu se sentia tão superior que disse em suas orações: Deus, eu te agradeço porque não sou como as outras pessoas. Enquanto isso, um cobrador de impostos orava humildemente a Deus, pedindo misericórdia. No final da história, o crente com olhos altivos foi rejeitado pelo Senhor e o outro homem foi aceito porque reconheceu que não era nada sem Deus. Jesus conclui a parábola com a famosa frase: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Lucas 18:14. Segundo pecado: língua mentirosa. Um cristão deve ser conhecido como uma pessoa que vive na verdade e luta por ela a todo custo. Portanto, devemos fugir de todas as formas de mentira. Caso contrário, estaremos fazendo a vontade do inimigo. Veja o que Jesus disse aos mentirosos: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Muitas vezes queremos mostrar aos outros algo que não somos, então mentimos. Outras vezes, queremos esconder algo errado que estamos fazendo e ocultar a verdade. O problema é que, se você repete uma mentira com frequência, pode começar a acreditar nela. Portanto, tenha muito cuidado ao dizer certas coisas que não são verdadeiras e não se alinham com a palavra de Deus. O que você realmente precisa é mudar seu coração, porque Jesus disse: pois a boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12:34. Então peça ao Senhor para transformar sua vida a partir de hoje. Terceiro pecado: mãos que derramam sangue inocente. Quando falamos sobre derramar sangue inocente, imediatamente pensamos em crimes de assassinato. E é verdade que tirar a vida de outra pessoa é muito grave, porque a vida é um dom divino e ninguém tem o direito de destruí-la, mas esse pecado vai além da forma como alguém morre. Também envolve agressões físicas. Quantos maridos parecem ser bons homens na igreja, mas em casa se tornam violentos com suas esposas e filhos? Deus odeia isso. Todos nós conhecemos o mandamento: não matarás. Mas quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, ele ensinou a essência desse mandamento e disse algo interessante. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos:
Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem disser a seu irmão, raca, será levado ao tribunal. E quem disser, tolo, estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Jesus disse que o assassinato também pode estar em nossas palavras e emoções. O simples fato de nutrir ódio em nosso coração por alguém já significa que estamos quebrando o 6º mandamento. Como disse o apóstolo João, todo aquele que odeia seu irmão é homicida. Que Deus nos conceda a graça de valorizar a vida e amar as pessoas, incluindo nossos inimigos. 4º pecado: um coração que maquina planos perversos. Quando Satanás planta uma semente maligna em nós, ela pode criar raízes em nosso coração. Portanto, devemos protegê-lo e não permitir que essa semente brote e dê frutos amargos. Porque Deus não gosta de pessoas com corações maus, onde há apenas más intenções, como ressentimento, ódio, inveja, desejo de vingança, entre outros sentimentos. Portanto, tenha muito cuidado. Em outro provérbio, Salomão escreveu: acima de tudo, guarde o seu coração, pois tudo o que você faz flui dele. E Provérbios 4:23. E como protegemos nosso coração do mal? Mantendo a palavra de Deus nele. Isso significa obedecer e guardar seus mandamentos. A Bíblia diz que nosso coração deve estar focado em tudo o que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, admirável, qualquer coisa excelente ou digna de louvor. Filipenses 4:8. Então cuidado com os maus amigos que estão sempre planejando fazer algo errado. Tente se associar a pessoas tementes a Deus que nunca o desviariam do caminho. Não é por acaso que a Bíblia diz para não se enganar. Más companhias corrompem bons costumes. 1 Coríntios 15:33. 5º pecado: pés que se apressam para o mal. Pés que se apressam para o mal referem-se a pessoas que vivem com o desejo de fazer o mal. Eles parecem querer constantemente dominar ou prejudicar alguém. Aproveitam-se da bondade dos outros. No entanto, o rei Salomão disse que aquele que permanece justo viverá, mas aquele que busca o mal corre para a morte. Isso significa que aqueles que fazem o mal cavam sua própria cova. Entristece-me ver tantos cristãos professos que cobram a menos, falham em seus compromissos e prejudicam os outros de todas as maneiras possíveis, pensando que não haverá consequências. Mas eles estão completamente errados, porque Deus é amor, mas também é justiça. E não devemos nos esquecer de que fazer o mal também está relacionado ao pecado. Muitas vezes pensamos em maneiras de pecar e satisfazer nossos desejos. Por isso devemos pedir a Deus que remova o desejo pelas coisas mundanas. Veja o que o apóstolo Paulo disse: vamos nos comportar decentemente como durante o dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e devassidão, não em dissensões e ciúmes. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não pensem em como satisfazer os desejos da carne. Romanos 13, 14, 6. Pecado, uma falsa testemunha que espalha mentiras. Não podemos falar sobre algo que não vimos ou ouvimos, ou estaremos espalhando mentiras. E isso pode destruir a vida de uma pessoa. É por isso que Deus odeia esse pecado. Quantas pessoas não vão mais à igreja por causa da calúnia que seus próprios irmãos e irmãs fizeram contra elas? A Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Portanto, quando alguém vier a você com uma crítica ou algo que prejudique a imagem de alguém, corte pela raiz e não vá mais longe. Em vez disso, incentive a outra pessoa a orar, em vez de fofocar sobre ela. 7º pecado: causar discórdia entre irmãos, dos 7 pecados listados no capítulo 6 de Provérbios. Este não apenas desagrada ao Senhor, mas também é detestável aos seus olhos. E quando você pensa sobre isso, este é outro pecado relacionado à nossa língua, porque as palavras realmente têm o poder de trazer vida ou morte. Provérbios 18:21. Quantos casamentos foram destruídos, ministérios encerrados? Pessoas magoadas por causa daqueles que emprestam suas línguas a Satanás para semear a discórdia entre os irmãos.
Satanás adora causar divisão e devemos fazer todo o possível para permanecermos unidos. Olhe para o que Jesus disse: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Isso significa que a destruição do lar e do ministério começa com conflito, luta e desunião. Então, vamos ficar alertas e pedir a Deus que nos livre de todo o mal. A poderosa mensagem de Provérbios, capítulo 6, serve como um lembrete atemporal das armadilhas que podem atrapalhar nossa jornada espiritual. Eu encorajo você a reservar um momento para refletir sobre sua própria vida. Há áreas onde você pode ver esses pecados se manifestando? Como você pode trabalhar ativamente para superá-los e fortalecer seu relacionamento com Deus e com aqueles ao seu redor? Se este vídeo ressoou com você, ou se você está procurando mais insights e reflexões sobre sua jornada espiritual. Ao concluirmos esta exploração dos 7 pecados detestados por Deus, vamos parar um momento para refletir sobre as poderosas mensagens de Provérbios. Esses ensinamentos servem como um lembrete atemporal das armadilhas que podem impedir nossa jornada espiritual. Existem áreas em sua vida onde esses pecados podem se manifestar? Como você pode trabalhar ativamente para superá-los e fortalecer seu relacionamento com Deus e com aqueles ao seu redor? Se este conteúdo ressoou com você, nós o convidamos a participar de discussões, compartilhando suas ideias nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal Diário Bíblico para obter mais conteúdo enriquecedor. Compartilhe esta mensagem com sua família e irmãos, convidando-os a participar da conversa. Que as bênçãos de Deus estejam sobre você enquanto continua sua jornada espiritual. Deus abençoe.